Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o Exame Nacional de Matemática A do ano 2024, o exame da época especial. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para nos ajudarem a crescer. Vamos então começar e o exercício 1 diz o seguinte: seja o índice n a sucessão definida por recorrência, como temos ali, qual é o terceiro termo da sucessão o índice n? Então, como é que nós vamos calcular o terceiro termo da sucessão? Para calcularmos o terceiro termo, eu preciso de antes calcular o segundo termo. Portanto, eles dizem que o primeiro termo é 3 e dizem que o termo de ordem n mais 1 é igual a duas vezes o termo anterior mais 2. Portanto, substituindo o n por 1, eu fico com 1 mais 1, não é? Portanto, 2. Duas vezes o primeiro termo, o n era 1, lembram-se? Portanto, mais 2. Eles dizem que o primeiro termo era 3. Então, 2 vezes 3 mais 2, portanto 8. Agora, o 2 mais 1, portanto aqui o n é 2, portanto vai ser 2 vezes o segundo termo mais 2. Portanto, isto vai ser o terceiro termo. Não é? E isto vai ser 2 vezes 8 mais 2, portanto 16 mais 2, que é como quem diz 18. A resposta certa é a opção C. 2. Usando cartões numerados, construiu-se uma figura com uma forma triangular constituída pelas n primeiras linhas do triângulo de Pascal. Na figura 1 estão representadas as 5 primeiras linhas dessa construção. 2.1. Uma das linhas dessa construção contém exatamente 19 cartões. Qual é o número inscrito no quarto cartão dessa linha? Uma vez que nós estamos a trabalhar com o triângulo de Pascal, o nosso resultado, o nosso valor pretendido é algo deste género. Só precisamos de saber o valor do n e o valor do p. Então vejamos. A primeira linha do triângulo de Pascal tem n igual a zero, não é? E tem um cartão. A primeira linha. A segunda linha é para o n igual a 1. Portanto, e tem dois cartões. Quando nós chegamos à 19ª linha, essa é a que vai ter 19 cartões. E o n vai ser, portanto, 18. Para além disso, o primeiro cartão de uma certa linha vai ter o p igual a zero, não é? O segundo cartão, p igual a 1. Até chegarmos ao quarto, que vai ter p igual a 3, não é? Portanto, o nosso valor que queremos calcular é este. Combinações de 18, 3 a 3. E isto vai dar 816. Pelo que a nossa resposta certa é a opção A. 2.2. Calcule o valor de n sabendo que na construção da figura foram utilizados exatamente 3081 cartões. Então vejamos. Se olharem para o triângulo, irão perceber que cada linha tem mais um cartão do que a linha anterior. Ok? Então eu vou chamar do índice n a sucessão que nos dá o número de cartões da enésima linha. Ok? Assim, hum, este valor vai ser 1, não é? Porque cada linha tem mais um cartão do que a linha anterior. E assim, trata-se de uma progressão aritmética de razão 1. E o primeiro termo, pronto, olhando para o triângulo, não é? É igual a 1. Assim sendo, portanto, o enésimo termo, portanto, o termo geral aqui da sucessão vai ser o seguinte, portanto, o índice n é igual ao primeiro termo
mais n menos 1 vezes a razão, que é 1, não é? O primeiro termo, tivemos a ver, também era 1, e assim é igual a n, o termo geral. Lembrando o que o enunciado pedia para calcularmos o valor de n, que é o número de linhas que a construção tem. E a construção tem exatamente 3081 cartões. Então, isto quer dizer que a soma do número de cartões das n primeiras linhas é 3081. Portanto, temos um número total de 3081 cartões. Queremos saber quantas linhas tem a construção. Então, este valor, portanto, que é a soma dos n primeiros termos da progressão aritmética, tem de ser igual a 3081. Nós sabemos que o termo geral, o índice n, é n, portanto vai ficar 1 mais n sobre 2, tudo vezes n, igual a 3081. Isto sair só se 1 meio vezes n mais n ao quadrado sobre 2. Isto vai ser igual a 3081. E aqui temos, portanto, uma equação em que podemos usar a fórmula resolvente e que, quando vocês usam a fórmula resolvente, vamos obter duas soluções. N igual a menos 79 ou n igual a 78. Uma vez que não nos serve um número negativo aqui neste caso, o n tem de ser um número natural, então concluímos que a construção tem 78 linhas. 3. Seja f a função de domínio de menos 2π a 2π, definida por ramos, portanto, deste modo. 3.1 averigua se a função f é contínua em x igual a 0. Ora, então, f é contínua em x igual a 0 se isto acontecer. Portanto, o limite, quando x tende para 0 menos, de f de x, for igual a f de 0, e isto é igual ao limite quando x tende para 0 mais, de f de x. Portanto, f é contínua em x igual a 0 se estes três valores forem iguais. Então, vejamos. Vamos começar pelo limite quando x tende para 0 mais, de f de x, que já agora é igual ao f de 0, não é? E, portanto, 4 cosseno de 0 a dividir pelo seno de 0 menos 2. Isto vai dar, portanto, o cosseno de 0 é 1, 4 sobre menos 2, o cosseno de 0 é 0, e assim vai dar menos 2. Vamos agora ver o limite, quando x tende para 0 menos, de 1 menos a elevado a 6x sobre 3x. Aqui, se substituírem o x por 0, irão reparar que tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E isto vai ser igual ao limite, quando x tende para 0 menos, de... Portanto, vou começar por escrever o que está aqui no numerador de outra forma, escrevendo como menos a elevado a 6x, menos 1, tudo sobre 3x. E vou passar aquele sinal de menos cá para trás, aproveitando para fazer também uma mudança de variável. Y igual a 6x. Como o x tende para 0 menos, então isto quer dizer que o y vai tender também para 0 menos, não é? Assim, temos agora o limite, quando y tende para 0 menos, de e elevado, portanto o sinal de menos passou lá para fora, não se esqueçam, é elevado a 6x, aliás a y, é elevado a y, menos 1 sobre, e ali, uma vez que y é 6x, então
x vai ser y sobre 6. Não é? Portanto, assim, ficamos com e elevado a y menos 1 a dividir por y sobre 2. Este 2 passa para cima, a multiplicar, menos 2 vezes o limite, quando y tende para 0 menos, de a elevado a y menos 1 sobre y. E agora reparem, este limite que nós temos é um limite notável e é igual a 1. Podem ver no formulário do exame. E por isso, este limite vai dar menos 2. Uma vez que estes três valores são iguais, nós podemos concluir que f é contínua em x igual a 0. 3.2. Estude no intervalo de 0 a 2π a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função f tem extremos relativos. Então nós queremos estudar a função f quanto à sua monotonia. Queremos saber quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente. E para isso, nós temos que recorrer à primeira derivada. Vamos ter que estudar o sinal da função primeira derivada. E assim, vamos ter que calcular o f' de x. Uma vez que a função f, uma vez que é no intervalo de 0 a 2π, temos que usar o segundo ramo da função. Não é? Portanto, este aqui. Portanto, a derivada do sobre v é u' menos u vezes v', a dividir por v ao quadrado. Podem encontrar isto no formulário, não é? Do exame. E vamos agora sim, vamos ao f' de x. Isto vai ser, portanto, o u é 4 cosseno de x, é o que está no numerador. Portanto, derivada de 4 cosseno de x vezes seno de x menos 2, que é o v, menos o 4 cosseno de x vezes a derivada de seno de x menos 2. Que eu até posso já aqui escrever. É cosseno de x, não é? Tudo a dividir pelo seno de x menos 2 ao quadrado. Isto vai ser menos 4 seno de x vezes seno de x menos 2 menos 4 cosseno ao quadrado de x. Tudo isto a dividir pelo seno de x menos 2 ao quadrado. Aplicando ali a distributiva, 4 seno ao quadrado de x mais 8 seno de x menos 4 cosseno ao quadrado de x. Tudo a dividir por seno de x menos 2 ao quadrado. E agora reparem aqui, menos 4 seno ao quadrado de x menos 4 cosseno ao quadrado de x. Isto é o mesmo que menos 4 vezes seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Portanto, isto vai ser menos 4. Então, ficamos com 8 seno de x menos 4 a dividir pelo seno de x menos 2 ao quadrado. Agora vamos calcular os zeros da função derivada. Ou seja, vamos resolver esta equação. f' de x igual a 0. Portanto, f' de x é igual a 0 quando o numerador, que é 8 seno de x menos 4, for 0 e seno de x menos 2 ao quadrado tem de ser diferente de 0. Ora, para que esta expressão, o seno de x menos 2 ao quadrado, seja 0,
o seno de x vai ter que ser igual a 2. Mas nós sabemos que o seno de x nunca é maior do que 1, não é? Então, eu não tenho que me preocupar com esta parte. Isto vai ser uma condição universal. E por isso resta-nos resolver a equação 800x menos 4 igual a 0. E por isso o seno de x vai ser igual a 1 meio. E agora, para quando é que o seno é 1 meio? O seno é 1 meio, por exemplo, em π sobre 6, não é? E por isso, x é igual a π sobre 6, mais 2kπ, ou o x vai ser igual a π menos π sobre 6. Portanto, isto é 5π sobre 6. Mais 2kπ, com o k pertencente a z. Uma vez que queríamos calcular isto de acordo com o intervalo que eles nos pediam para estudarmos, não é? A função. Portanto, temos que determinar os zeros neste intervalo. E eu posso simplesmente substituir o k por 0. E fico com duas soluções. X igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. E agora vamos estudar o sinal da função primeira derivada e a monotonia da função f. Eu vou colocar aqui 0, π sobre 6, 5π sobre 6 e 2π. Aqui por baixo do 0 vou deixar o nd, não definido, não é? Uma vez que era para excluirmos o 0. Temos aqui dois zeros da primeira derivada, π sobre 6 e 5π sobre 6. Vamos começar aqui pelo intervalo de 0 a π sobre 6, portanto posso substituir por um valor deste intervalo na expressão da função derivada. Por exemplo, π sobre 7. F' de π sobre 7 vai dar um valor negativo. Ok? Podem ir à calculadora. Entre π sobre 6 e 5π sobre 6, podem substituir por 2π sobre 6, que é π sobre 3, não é? E f' de π sobre 3 vai dar um valor positivo. Entre 5π sobre 6 e 2π, por exemplo, π, não é? 6π sobre 6, vai dar um valor negativo. E f' de 2π também vai dar um valor negativo. Ora, assim, deste modo, a função f está a decrescer no intervalo de 0 a π sobre 6, a crescer em π sobre 6 a 5π sobre 6 e está a decrescer entre 5π sobre 6 e 2π. Ora, se a função está a decrescer e de repente começa a crescer, então temos um mínimo. E se a função está a crescer e de repente começa a decrescer, então temos aqui um máximo. E se a função está a decrescer e a função acaba, digamos, não é, em 2π, então é porque temos ali um mínimo. Assim, a função f é crescente no intervalo de 0. Aliás, de π sobre 6 a 5π sobre 6. E é decrescente entre 0 e π sobre 6 e de 5π sobre 6 a 2π. E tínhamos três extremos relativos. Para x igual a π sobre 6, para x igual a 5π sobre 6 e ainda para x igual a 2π. Exercício 4. Um saco contém apenas bolas amarelas e bolas verdes, todas indistinguíveis ao tato. 4.1. Retiram-se, ao acaso, sucessivamente e sem reposição, duas bolas do saco. Sejam A e B
os acontecimentos, portanto, A, a primeira bola retirada é amarela e B, a segunda bola retirada é amarela. Sabe-se que a probabilidade de A interseção com B é igual a 2 terços da probabilidade de A. Justifique que, inicialmente, existia um número ímpar de bolas amarelas no saco. Então, inicialmente, no saco, antes de se retirar qualquer bola, temos A, bolas amarelas e B, bolas verdes, antes de retirarmos qualquer bola. Portanto, inicialmente tínhamos B, bolas verdes. Assim, o enunciado diz que a probabilidade da interseção com B é 2 terços da probabilidade de A. Isto quer dizer que, portanto, a probabilidade de A interseção com B é o mesmo que a probabilidade de A vezes a de B sabendo A. Isto porque a probabilidade de B sabendo A é A interseção com B a dividir pela probabilidade de A, não é? Portanto, ficamos com probabilidade de A interseção com B. Isto é igual a 2 terços da probabilidade de A. Assim, a probabilidade de B sabendo A vai ser 2 terços. Assim, a probabilidade de A, isto é, a probabilidade da primeira bola retirada ser amarela, pela lei de Laplace, vai ser a seguinte: o número de casos possíveis vai ser A mais B, que é o número de bolas que tínhamos inicialmente no saco. O número de bolas amarelas mais o de bolas verdes. O número de casos favoráveis é A, não é? E agora, reparem, a probabilidade de B sabendo A, que é a probabilidade da segunda bola retirada ser amarela, sabendo que a primeira também é amarela. Pela lei de Laplace, então agora, uma vez que a primeira bola retirada era de cor amarela, então agora já só temos A menos uma bolas de cor amarela e depois B verdes. Hum, Relativamente ao número de casos favoráveis vai ser A menos um. Queremos que saia uma bola amarela de novo. Hum, então, nós sabemos que a probabilidade de B sabendo A que é 2 terços. Assim, A menos um sobre A menos um mais B tem que ser 2 terços. Assim, A menos um é igual a 2 terços vezes A menos um mais B. Eu aqui vou multiplicar ambos os membros por 3, portanto vou deixar assim, ficando com 3A menos 3 no primeiro membro da equação e no segundo 2A menos 2 mais 2B. E hão de reparar que eu vou ficar com A igual a 2B mais 1. Eles no enunciado estavam a pedir para justificarmos que inicialmente existia um número ímpar de bolas amarelas no saco. Nós temos aqui uma expressão que nos dá o número de bolas amarelas no saco, A, em função do número de bolas verdes que temos no saco inicialmente. E uma vez que 2B é um número par, se eu somar uma unidade a um número par, eu vou ficar com um número ímpar. Assim, o valor de A é ímpar. 4.2. Considero que se alterou a constituição inicial do saco e que neste estão agora 200 bolas indistinguíveis ao tato. Sabe-se que 49% das bolas são verdes. Extraem-se, ao acaso, 4 bolas do saco. Determina a probabilidade de o conjunto formado por essas 4 bolas conter pelo menos 3 bolas verdes. Apresenta o resultado na forma de dízima arredondada às décimas. Então, o saco tem 200 bolas ao todo.
e 49% delas são verdes, por isso 200 vezes 0,49 é o número de bolas verdes, 98. Relativamente ao número de bolas amarelas, nós no saco só temos bolas verdes e bolas amarelas. Portanto, vou ter que retirar dessas 200 bolas 98 e vou ficar com o número de bolas amarelas, 102. Então vamos lá à nossa probabilidade. Nós queremos garantir que se escolhe pelo menos 3 bolas verdes. Relativamente ao número de casos possíveis, eu tenho 200 bolas e tenho de escolher 4. Ora, se eu tenho de ter pelo menos 3 bolas verdes, então tenho de ter 3 verdes e uma amarela, ou então 4 verdes e nenhuma amarela. Assim, das 98 verdes, escolho 3 e das 102 amarelas, escolho uma. Ou das 4 verdes, mas escolho das 98 verdes, escolho 4. Este é o valor da probabilidade que se pediu e isto arredondado às décimas vai ser, aliás, 0,3. 5. Na figura 2 está representado num referencial ortonormado ao XYZ um cone reto de vértice V. Sabe-se que a base do cone interseta o semi-eixo positivo ao X no ponto A e o semi-eixo positivo ao Y no ponto B. O segmento reto AB é um diâmetro da base do cone. A base do cone está contida no plano definido pela equação x mais 2y menos 8 igual a 0 e que a abscissa do ponto V tem menos uma unidade que a sua ordenada. 5.1. Qual das seguintes equações define um plano paralelo ao plano que contém a base do cone e que passa no ponto de coordenadas 1, menos 3, 5? Então vejamos, eu vou desenhar aqui dois planos paralelos. Um vai representar o plano que contém a base do cone, este plano alfa, e outro plano beta, paralelo a este, que vai ser o plano que queremos descobrir a sua equação, não é? Um vetor normal ao plano alfa será o de coordenadas 1, 2, 0, não é? Assim, um vetor normal ao plano beta também será o de coordenadas 1, 2, 0. Então, o plano beta vai ter da equação x mais 2y mais um d qualquer, que nós não sabemos, igual a 0. Mas nós sabemos que este plano passa no ponto de coordenadas 1, menos 3, 5. Então vamos substituir. Portanto, o x é 1, o y é menos 3, portanto 2 vezes menos 3, mais d, igual a 0. E aqui o d vai ser igual a 5. Assim o plano beta vai ter da equação x mais 2y mais 5 igual a 0. Ou seja, é a resposta C. 5.2. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Determina as coordenadas do ponto V. Então vejamos. No enunciado, diz que a base do cone interseta o semi-eixo positivo ao x no ponto A. Ou seja, o ponto A pertence ao semi-eixo positivo ao x. E interseta o semi-eixo positivo ao y no ponto B. Ou seja, o ponto B pertence ao semi-eixo positivo ao y. Assim, relativamente ao ponto A, a primeira coordenada eu não sei, mas sei que a segunda e a terceira são nulas. Relativamente ao ponto B, eu sei que a abscissa é 0, a ordenada não sei e a cota é 0. No enunciado diz também que estes dois pontos, diz que a base do cone está contida no plano definido pela equação que ali temos.
Estes dois pontos pertencem, portanto, a este plano e vamos substituir as coordenadas na equação. Portanto, x de A mais 2 vezes 0 menos 8 igual a 0. E ficamos com x de A igual a 8. Assim, o ponto A tem de coordenada, o ponto A, sim, tem de coordenadas 800. Relativamente ao ponto B, a abscissa é 0 e a ordenada não sabemos, portanto, 0 mais 2 vezes y de B menos 8 igual a 0. Assim, y de B vai ser 4. E o ponto B tem de coordenadas 0, 4, 0. Em seguida, vamos calcular as coordenadas do ponto médio do segmento da reta AB. Então, vai ser a média das abscissas na primeira coordenada, na segunda a média das ordenadas e a última coordenada será a média das cotas. Portanto, o ponto M vai ter de coordenadas 4, 2, 0. E por fim vamos determinar uma equação vetorial da reta MV. Portanto, a reta MV pode ser definida do seguinte modo. Portanto, xyz igual, temos de ter um ponto da reta MV, o ponto M, 4, 2, 0, mais k vezes um vetor diretor, não é? Uma vez que MV é perpendicular ao plano, então isto quer dizer ao plano definido, o plano que contém a base do cone, não é? Então, o vetor normal a este plano é um vetor diretor da reta MV. Então, k vezes 1, 2, 0, com o k pertencente a R. Por fim, vou escrever aqui do seguinte modo, portanto, x, y, z igual a 4 mais k, 2 mais 2k, 0, com o k pertencente a R. Por fim, aqui neste último ponto, diz que a abscissa do ponto V tem menos uma unidade do que a sua ordenada. Portanto, a abscissa do ponto V tem menos uma unidade que a sua ordenada. Qualquer abscissa do ponto da reta, aliás, qualquer ponto da reta tem de abscissa 4 mais k, não é? E qualquer ordenada desta reta está na forma 2 mais 2k. Portanto, é resolvermos esta equação, ficamos com o k igual a 3, e por isso o ponto vai ter de coordenadas, substituindo na equação vetorial, 4 mais 3, 2 mais 2 vezes 3, 0. Isto é, o ponto V terá de coordenadas 7, 8, 0. 6. Uma empresa tem 50 funcionários, dos quais 12 são da área comercial e os restantes da área de produção. A distribuição dos vencimentos em euros dos funcionários da área de produção tem média 1010, desvio padrão 62,71 e mediana 900. Na tabela seguinte estão representados os vencimentos em euros dos 12 funcionários da área comercial. Nenhum dos funcionários da empresa tem vencimento igual a 900 euros. Então temos aqui 4 espaços para completarmos, selecionando uma opção correta. Então temos aqui 4 espaços para preenchermos. No primeiro, pedem-nos a mediana dos vencimentos dos funcionários da área comercial. No segundo, o vencimento, compararmos o vencimento médio dos funcionários da área comercial relativamente aos da área de produção. O terceiro, eles falam para compararmos a dispersão dos vencimentos,
relativamente às duas áreas. E para compararmos a dispersão, temos que comparar os valores do desvio padrão e, por fim, a percentagem de funcionários da empresa com vencimento menor do que 900 euros. Então vejamos. Nós podemos recorrer à calculadora gráfica, inserindo numa lista o vencimento em euros dos funcionários da área comercial e numa outra lista a frequência absoluta, ou seja, o número de funcionários desta área que ganha cada um daqueles vencimentos. Portanto, usando a calculadora gráfica, podemos obter os valores da mediana, 940, a média, 955, e o desvio padrão, que será de 49,58. Portanto, isto faz com que a opção correta para o número 1 seja a opção B. Relativamente ao número 2, eles pedem para compararmos o vencimento médio dos funcionários da área comercial, que é, inferior aos da área de produção. Por isso, será a resposta A. Vejamos agora o 3. Portanto, a dispersão relativamente à média da distribuição dos vencimentos, dos da área de produção, não é? É inferior, igual ou superior aos da área comercial. Portanto, relativamente à dispersão, temos que comparar os valores do desvio padrão. Aquele que tiver maior desvio padrão terá os dados mais dispersos. E por isso, a dispersão será superior no caso dos funcionários da área de produção em relação aos da área comercial. Relativamente ao número 4, eles estão a pedir a percentagem de funcionários da empresa com vencimento menor do que 900 euros. Ora, ninguém na empresa ganha exatamente, tem um vencimento igual a 900 euros, nenhum dos funcionários, não é? Se vocês verem bem, nenhum dos 12 funcionários da área comercial ganha menos do que 900 euros. É tudo a partir dos 910. Então, serão todos da área de produção. Esta empresa tem 50 funcionários, 12 são da área comercial e os restantes são da área de produção, portanto são 38, não é? Da área de produção. Uma vez que a mediana, relativamente aos da área de produção, é 900, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que metade deles têm um vencimento inferior a 900 euros. Isto é, 19 dos 38 funcionários da área de produção. Isto quer então dizer que 19 dos 50 funcionários da empresa têm um vencimento inferior a 900 euros. Ou seja, isto vai ser 38% e a resposta vai ser a B. 7. Na figura 3 estão representados num referencial ortonorma XY, o quadrilátero ABCD e a circunferência de centro em O e raio 4. Sabe-se que o segmento de reta AC é um diâmetro da circunferência, alfa é a inclinação em radianos da reta AC, o ponto B pertence ao semi-eixo negativo OX e o ponto D ao semi-eixo positivo OX. As retas AB e CD são paralelas ao eixo OY. Mostre que a área do quadrilátero ABCD é dada pela expressão menos 16 seno de 2α. Então vejamos, o ponto A pertence à circunferência que tem centro em O e tem raio 4. Uma vez que o ângulo alfa é o ângulo DOA, nós podemos afirmar que o ponto A tem de coordenadas 4 cosseno de alfa, 4 seno de alfa. Relativamente ao ponto B, olhando para a figura, nós conseguimos perceber que o ponto B tem a mesma abscissa e tem a ordenada 0. Portanto, 4 cosseno de alfa, 0. E vou ainda
aqui ao ponto D, que tem de coordenadas menos 4 cosseno de alfa 0. Assim, a área do quadrilátero vai ser a área do triângulo ABD mais a área do triângulo BCD. Uma vez que estes dois triângulos são congruentes, então isto vai ser 2 vezes a área do triângulo ABD. A área do triângulo ABD vai ser a base, que pode ser aqui o lado BD, e por isso a altura será AB, a dividir por 2. O 2 até corta com o 2. E agora vejamos. O segmento de reta AB é a ordenada, não é? Do ponto A. Ou seja, 4 seno de alfa. E agora vejamos. O comprimento do segmento reto OB, portanto, isto, vai ser menos 4 cosseno de alfa. Porquê é que é menos 4 em vez de 4? Não se esqueçam que o alfa pertence ao intervalo de π sobre 2 a π, em que, portanto, o cosseno de alfa no segundo quadrante, não é? É negativo. Então, temos que trocar o sinal, porque o comprimento do segmento de reta tem de ser positivo, não é? Assim, para conseguirmos a área pedida, precisamos de BD. E BD é 2 vezes o comprimento de OB, que vai ser menos 8 cosseno de alfa. Assim, menos 8 cosseno de alfa vezes 4 seno de alfa, isto vai-me dar menos 32 seno de alfa cosseno de alfa. Mas eu ainda não cheguei à expressão pretendida. E nós sabemos que o seno de 2 alfa é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Por isso, eu vou escrever aquele menos 32 seno de alfa cosseno de alfa de outro modo, portanto, menos 16 vezes 2 seno de alfa cosseno de alfa. Portanto, isto aqui vai ser o nosso seno de 2 alfa. Portanto, menos 16 seno de 2 alfa, como queríamos mostrar. 8. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Seja A um número real maior do que 1 e seja f a função de domínio R definida por f de x igual a x ao cubo mais x menos 2. Mostra que a função f tem pelo menos um zero no intervalo de 0 a 1. Intervalo aberto. Então vejamos. A função f é uma função polinomial, não é? E por isso será contínua em R. E por isso vai ser contínua no intervalo fechado, portanto vai ser contínua no intervalo de 0 a 1. Este aqui, portanto fechado. Então agora vamos calcular o valor do f de 0, que vai ser menos 2, portanto é um valor negativo, e calculamos o valor do f de 1, que vai ser a menos 1. Se vocês verem bem no enunciado, eles dizem seja A um número real maior do que 1. Portanto, A é maior do que 1. E por isso, A menos 1 é maior que 0. Portanto, maior do que 0. Ora, uma vez que 0 está compreendido entre f de 0
e f de 1. Então, pelo teorema de Bolzano, existe um C no intervalo aberto de 0 a 1, tal que f de C é igual a 0. Isto é, que a função f tem pelo menos um zero no intervalo aberto de 0 a 1. Vamos agora ao exercício 9 em que temos que resolver uma equação com logaritmos. Para começar, vamos determinar o domínio da condição, portanto, o que está no interior do logaritmo tem que ser positivo, portanto, ou seja, x pertence a R, tal que x é maior que 0 e raiz de x mais 1 maior que 0. E isto será o mesmo que dizer que x pertence a R, tal que x é positivo e x vai ser maior que menos 1. E isto vai ser de 0 a mais infinito. Então vejamos. Vamos passar à nossa equação. 1 meio do log de base 2 de x menos o log de base 2 da raiz de x mais 1 igual a menos 1. Nós sabemos que o log de base a de b elevado a um valor c vai ser o c vezes o logaritmo de base a de b. Portanto, eu ter ali raiz de x mais 1, exato, é o mesmo que ter elevado a 1 meio, não é? Então, 1 meio do log de base 2 de x mais 1 igual a menos 1. Então, vou pôr o 1 meio em evidência e deixar a equação assim. Igual a menos 1. E vou agora multiplicar ambos os membros por 2. Ficando com log de base 2 de x menos o log de base 2 de x menos 1. Aliás, de x mais 1. Peço desculpa. X mais 1. E isto será igual a menos 2. Assim, temos outra propriedade dos logaritmos que nos diz que o log de base A de B sobre C vai ser o log de base A de B menos o log de base A de C. Assim, portanto, o que vamos fazer é passar daqui para aqui. Portanto, logaritmo de base 2 de x sobre x mais 1. Isto vai ser menos 2. Assim, x sobre x mais 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Isto é, x sobre x mais 1 vai ser 1 quarto. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho ali 1 quarto no segundo membro e eu vou multiplicar por x mais 1. Vou deixar como se fosse 1 quarto sobre 1, não é? Multiplicando pelo numerador e multiplicando o numerador e o denominador por x mais 1. E vou ficar com o seguinte, portanto, x sobre x mais 1 igual a 1 quarto de x mais 1 quarto sobre x mais 1. Uma vez que eu tenho que ter ali o denominador diferente de 0, x mais 1, diferente de 0, e por isso o x tem de ser diferente de menos 1. Eu não vou ter que me preocupar com o menos 1, porque ele não pertence ao domínio da condição, não é? Então, a seguir, eu posso logo escrever x igual a 1 quarto de x mais 1 quarto. E por isso o x será igual a 1 terço, que será o único elemento do nosso conjunto de solução.
Admita que, nos primeiros 15 minutos de uma reação química entre duas substâncias, a massa M de uma das substâncias, medida em gramas, é dada 3 minutos após o início da reação por esta função. No primeiro minuto da reação existe um instante A para o qual se verifica que no intervalo de tempo de A a 3A a massa dessa substância diminui 5%. Determine, recorrendo à calculadora, a amplitude desse intervalo. Apresenta o resultado em minutos e segundos com arredondamento ao segundo. Vamos então interpretar o problema. Temos aqui o enunciado a dizer que no primeiro minuto da reação existe um instante A, para o qual se verifica que no intervalo de tempo de A a 3A, a massa dessa substância diminui 5%. Ou seja, a massa hum, no instante 3A vai ser 95% da massa no instante A. Então assim, nós vamos desenhar na nossa calculadora duas funções. O M de 3x e vamos desenhar e 0,95 vezes m de x. Uma vez desenhado o nosso referencial, portanto, a abscissa do ponto de interseção é 0,527, que é o valor do nosso A. Eles querem, eles estão a pedir para determinarmos a amplitude do intervalo de A a 3A. Ou seja, eles querem saber o valor de 3A menos A. Ou seja, o valor de 2A, que vai ser aproximadamente 2 vezes 0,527. Portanto, 1,054 minutos. Então agora temos que passar estes 0,054 minutos para segundos. Ora, então temos que 1 minuto são 60 segundos, então 0,054 minutos vão de ser x segundos. Portanto, vai ser 60 vezes 0,054 e isto vai dar 3,24 segundos. Assim, a nossa resposta vai ser 1 minuto e 3 segundos. 11. Na figura 4 estão representadas, num referencial ortonormado ao XY, parte do gráfico da função f, diferenciável de domínio R, a reta R, tangente ao gráfico de f, na origem do referencial, e a reta S, assíntota ao gráfico de f, quando x tende para mais infinito. Sabe-se que o ponto I é o ponto de interseção das retas R e S e pertence ao quarto quadrante. Sabe-se que o limite quando x tende para zero de f de x sobre x, vezes o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x, que é igual a menos 8 nonos. Vamos considerar aqui as seguintes proposições. Portanto, f' de 0 é maior que 0 e as retas R e S são perpendiculares. Temos que justificar que as proposições são falsas, apresentando para cada uma delas uma razão que justifica a sua falsidade. Relativamente à primeira proposição, reparem que no enunciado diz que a reta R é tangente ao gráfico de f na origem do referencial. Ou seja, o declive da reta R vai ser f' de 0. E nós sabemos, olhando para a figura, que o declive da reta R é negativo, não é? Portanto, a primeira proposição é falsa. Vejamos então a segunda. Eles dizem, na segunda proposição, que as retas R e S são perpendiculares. Ok. Então, vejamos o que diz aqui. Portanto, eles dizem que o limite quando x tende para zero de f de x sobre x, vezes o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x,
que é igual a menos 8 nonos. E se vocês repararem bem, o que é que representa este primeiro limite? Reparem que f' de 0 é o limite quando x tende para 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. X menos 0 é x, não é? E onde reparar que o f de 0 é 0. Não é? Portanto, a função f passa pela origem do referencial. Então, f' de 0 vai ser igual a f de x ao limite, quando x tende para 0, aliás, de f de x sobre x. E nós já tivemos a ver. O f' de 0 é o declive da reta R. Para além disso, nós sabemos que a reta S é uma assíntota do gráfico de f, quando x tende para mais infinito. E, portanto, o declive da reta S vai ser o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x, que é o que nós temos aqui. Então, reparem. Escrevendo esta parte de outro modo, eu posso afirmar que o declive da reta R vezes o declive da reta S é igual a menos 8 nonos. Então, mas se as retas são perpendiculares, o que é que tem de acontecer? As duas retas R e S são perpendiculares quando o produto dos seus declives é menos 1 e não menos 8 nonos. Então, automaticamente, a segunda proposição é falsa. 12. Na figura 5 está representado, no plano complexo, o losango ABCD com o comprimento da AB igual a 5. Os pontos A, B, C e D são os afixos dos números complexos Z1, Z2, Z3 e Z4, respectivamente. Sabe-se que Z1 e Z3 são números reais e que o comprimento, aliás, a distância entre o afixo de Z1 e o de Z3 é igual a 6, e sabe-se que Z2 e Z4 são números imaginários puros. Qual dos seguintes números complexos é igual a Z2 vezes Z4? Então vejamos. O enunciado diz que isto é igual a 6. É o mesmo que afirmarmos que o comprimento do segmento reta AC é 6. O comprimento do segmento de reta OA vai ser metade, vai ser 3. Nós sabemos que o triângulo OAB é retângulo na origem. E por isso, o comprimento de OA ao quadrado mais o comprimento de OB ao quadrado é igual ao comprimento de AB ao quadrado. Nós sabemos o comprimento de OA, portanto 3 ao quadrado, não sabemos o de OB, e o de AB é 5. Portanto, o comprimento de OB ao quadrado vai ser 25 menos 9, portanto 16. E por isso OB vai ser a raiz de 16, que é como quem diz 4. Isto será, o comprimento de OB será o módulo de Z2. Assim, uma vez que Z2 é um número imaginário puro, então Z2 é 4i. Então agora nós já sabemos a que é igual o complexo Z2. Então e o Z4? Bom, nós sabemos que D é o afixo do número complexo Z4. E por isso, e sabemos que eles têm o mesmo módulo. Nós sabemos que o comprimento de OB é igual ao comprimento de OD. E por isso, Z4 vai ser menos 4i. Então, Z2 vezes Z4
será menos 16i ao quadrado. Uma vez que i ao quadrado é menos 1, então será igual a 16. A resposta correta será então a opção B. 13. Vamos agora a um exercício em que nós temos aqui um número complexo z e temos que determinar o valor de θ para o qual z ao quadrado mais 2 vezes z vezes o seu conjugado menos 6 seja igual a 2 raiz de 3i. Então vejamos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui z ao quadrado, não é? Então eu vou escrever z ao quadrado na forma trigonométrica. Portanto, z ao quadrado, isto vai ser 4 é elevado a i vezes 2θ. Vejamos agora 2 vezes z vezes o conjugado de z. Portanto, isto vai ser 2 vezes z, que é 2 vezes e elevado a iθ, vezes 2 vezes e elevado a i vezes menos θ. Portanto, isto é o conjugado. E isto vai dar 8 e elevado a i θ menos θ é zero, não é? Portanto, isto vai dar 8. Então agora, pegando na equação, ficamos com z ao quadrado, que é 4 e elevado a i vezes 2θ, mais 8. 2 vezes z vezes o conjugado, menos 6, igual a 2 raiz de 3i. Portanto, 4 é elevado a i vezes 2θ vai ser, portanto, isto aqui 2, e eu vou passar para o outro lado da equação, menos 2, mais 2 raiz de 3i. Então agora, de modo a obtermos o valor de θ, eu quero que eu quero escrever este número complexo na forma trigonométrica. Por isso, vamos começar por determinar um argumento, portanto, tangente de alfa será a parte imaginária dividir pela real, ficando com menos raiz de 3. Isto é o valor da tangente. Uma vez que a parte real é negativa e a parte imaginária é positiva, então o alfa é um ângulo do segundo quadrante. E como assim é, então o alfa vai ser π menos π sobre 3, isto é, 2π sobre 3. E para além disso, vamos determinar o módulo deste número complexo, do menos 2 mais 2 raiz de 3i, que vai dar raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. E isto vai dar 4 raiz quadrada, não é? De 4 mais 4 vezes 3, isto dá raiz de 16, que é 4. Por isso, este número complexo pode ser escrito na forma trigonométrica deste modo. 4 é elevado a i vezes 2π sobre 3. Assim, voltando à equação que nós tínhamos, 4 é elevado a i vezes 2θ igual a 4 é elevado a i vezes 2π sobre 3. E assim, uma vez que eu quero que estes dois números complexos sejam iguais, então 2θ vai ter que ser igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Com o k pertencente a z,
e por isso o θ vai ser π sobre 3 mais kπ, com o k pertencente a z. E agora temos que dar valores ao k de modo a que o θ pertença ao intervalo pedido, de 0 a π sobre 2. O único valor de k para o qual isto acontece é para k igual a 0, em que o θ será π sobre 3. 14. Seja f uma função contínua de domínio de 0 a mais infinito, cujo gráfico admite uma assíntota horizontal. Determine uma equação da assíntota não vertical ao gráfico da função g de domínio de 0 a mais infinito, definida deste modo. Então vejamos. Vamos começar pelo declive da assíntota, portanto o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x. Ou seja, a raiz quadrada de f de x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, mais 5x. Tudo sobre x. Isto vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de, no numerador, vou escrever exatamente a mesma coisa, e no denominador vou escrever raiz de x ao quadrado. Portanto, é o módulo de x, não é? E isto vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, da raiz quadrada de f de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 5x sobre x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado corta com o x ao quadrado e o x corta com o quadrado. Ficando assim, com o limite, quando x tende para mais infinito, da raiz quadrada de f de x. Aliás, até vou passar a raiz para trás. De f de x sobre x. Tudo ao quadrado. Mais 4 mais 5 sobre x. Uma vez que o enunciado dizia que a função f admite, aliás, uma assíntota horizontal. Então isto quer dizer que o limite, o declive dessa assíntota é zero, e portanto o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x será zero. Como assim é, ficamos com a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 4 mais 0. Então, isto vai dar raiz de 4, que é 2. Vejamos agora o valor da ordenada na origem. Portanto, o b vai ser o limite quando x tende para mais infinito de g de x menos mx, ou seja, g de x menos 2x. Portanto, raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x menos 2x. Como é que eu agora vou resolver este limite? Do seguinte modo. Portanto, raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x menos 2x. E agora vou multiplicar pela raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x. Tudo a dividir pela raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x. Agora temos aqui uma diferença de quadrados e por isso, portanto, cá está, e por isso este quadrado vai cortar com a raiz e vamos ficar com o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x menos
2x ao quadrado. Atenção que o que está ao quadrado é o 2x. E, portanto, isto vai ficar 4x ao quadrado. Eu até vou logo escrever. A dividir pela raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x. 2x fora da raiz, né? Portanto, 4x ao quadrado corta com menos 4x ao quadrado. Ficamos com o f de x ao quadrado mais 5x. E agora o que é que nós vamos fazer? Portanto, tínhamos f de x ao quadrado, como eu tinha dito, mais 5x. E em baixo tínhamos esta atrapalhada toda, portanto, a raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x. E agora vamos dividir tanto o numerador como o denominador por x. Estive a passar o limite que nós tínhamos lá atrás para aqui e ficamos agora com o limite quando x tende para mais infinito, simplificando, não é? De f de x ao quadrado sobre x mais 5x sobre x. Tudo a dividir pelo limite quando x tende para mais infinito da raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x sobre x. E aqui a raiz, não é? Sobre x também. Portanto, aqui o x corta com o x, ficamos com 2. E agora temos no numerador o limite quando x tende para mais infinito de f de x vezes f de x sobre x mais 5. Tudo a dividir pelo limite quando x tende para mais infinito. Portanto, este x aqui é o mesmo que a raiz de x ao quadrado, ficando com o limite quando x tende para mais infinito da raiz quadrada, aqui vou logo escrever f de x sobre x ao quadrado, mais 4x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais 5x sobre x ao quadrado. Portanto, o x ao quadrado corta com o x ao quadrado e o x corta com o quadrado. Mais 2, não é? Portanto, isto está aqui, fora da raiz. E isto, agora sim, não esquecendo que o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x, que é igual a 0. Portanto, a função f admitia uma assinto horizontal, como dizia o enunciado, e por isso ficamos com 0 mais 5 a dividir pela raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 4 mais 0 mais 2. Assim, uma equação da assíntota não vertical ao gráfico de guia seria y igual a 2x mais 5 quartos. É tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal, bem como de deixarem nos comentários o que vocês acharam deste exame nacional. Grande abraço e até o próximo vídeo.